Homero Oliva, como foi e onde e quando o seu início no Turf paranaense? O meu início no hipódromo do Tarumã foi em 1958, quando o cavalo Maiking argentino ganhou o Grande Prêmio Paraná. Mas na parte de criação de cavalos, amigo que era e vizinho de propriedade do Luiz Valente, Luiz Valente e Paulo Soledade, seu sobrinho, que entendiam muito de corrida, de criação de cavalo, eu me introduzi pelo lado do Turf com o professor Eros Zanardini. E na parte de criação, com essas duas pessoas, que eu já mencionei, e o meu compadre Eleodoro Duboc, que me ensinou como criar cavalo de corrida. Isso foi em 1958. Em 9, a criação, mais ou menos. E tua primeiro crioulo? É aí que está a minha vacina em cavalo de corrida, porque eu criei um animal chamado adega. E esse animal teve problemas porque eu não sabia criar direito o cavalo de corrida, era uma égua muito grande e teve problema de joelho. E eu não sei por que um pouco. E a égua ficou com 4 anos, estreou em Curitiba ganhando e foi para São Paulo e ganhou 5 corridas consecutivas em São Paulo, inclusive chegando a handicap. E daí eu nunca mais saí. E da garufa? Bom, a garufa é uma mestiça que eu criei e que veio para o meu compadre Eros Zanardini. E então ela ganhou aqui 5 corridas no Tarumã e umas 3 em Ponta Grossa. E aí eu fiquei vacinado para sempre. Dos criadores do início do Tarumã hoje em atuação, além de você, quais ainda estão em atuação? Os mais antigos? O Pedro Luiz Nicolau e os Muletas, né? Muito bem. E no tempo, uma comparação no tempo da ração, da nutrição do cavalo de corrida, na criação e no treinamento, é diferente dos anos 50, do ano 2009? Houve uma evolução muito grande na criação. Eu cheguei a presenciar no Tarumã cavalos comendo milho com palha picada, que nunca tinham comido aveia. Então, isso houve uma evolução muito grande nessas partes, né? E a alimentação dos cavalos, basicamente, é aveia, ração balanceada e alfafa. E mais, evidentemente, o animal em corrida, as medicações, vitaminas e cálcios e tudo mais, né? Cujo cálcio, se você não criar direito, dando o cálcio necessário, os cavalos mancam tudo, né? E não tem bom resultado. E dos aras, e consequentemente alguns criadores já desaparecidos, quais que você lembra no momento? Eu tenho que botar em primeiro lugar o Luiz Gia Valente e tenho que não deixar de esquecer de William Mussi, do Aras Rio Verde, que ganhou 2 derbys e um monte de corrida em São Paulo. O seu Hermínio Brunato, que era um homem trabalhador e que algumas coisas também aprendi com ele a respeito de criação de cavalo. Aras Tamandaré, Rio Verde. Você lembra também do Aras Paraná? Que você... Sim, isso é uma coisa que eu não poderia deixar de... O Aras Paraná foi o principal representante da criação do Paraná na cidade de São Paulo. Quando a gente fala em criadores, a gente tem que lembrar dos grandes cavalos criados aqui
que se tornaram grandes corredores, e seus nomes nesse caso? Bom, daquela época, Caqui, Mexicano, Monar, do Pedro Alípio, filhas do Degenlá, agora não estou me lembrando. Lembra do Riades? Sim, aí já em outras épocas, o Riades marcou a época conhecido como o cavalo de ferro. Não tratando da minha pessoa, mas o único cavalo que derrotou o Riades quando ele era o líder da geração que vinha de ganhar o Juliano Martins foi o meu cavalo Orient Express, que ganhou 3 Grupo 1, um em seguida do outro. Cavalo lembra proprietário. Vamos lá lembrar os proprietários tradicionais do Jockey Club na época do Hipódromo Tarumã. Eu tenho que primeiramente falar que o Venceslau Glaser, do Aras, eu não me esqueço agora o nome, Aras Denise, foi notável como proprietário, porque ele ia em São Paulo, Rio, e trazia animais de qualidade, como Fujiyama, como vários, se fosse me lembrar, era uma infinidade. E ganhou muita corrida aqui no Tarumã, né? Porque o Glaser a gente tem que enaltecer, porque ele não era nenhum milionário que ia lá, ele conversava com o cavalariço, conversava com todo mundo até comprar um cavalo, daí e ganhou tudo que ganhou, né? E, bom, o seu Gustavo Chile, que teve a Caqui, que marcou a época aqui no Tarumã, né? São Paulo também, ela correu contra a Dulce, sim, né? Correu contra a Dulce, segundo me informaram, que eu também não quero falhar, mas pelo que me contaram, ela foi dando peso para a Dulce e perdeu de pescoço. E o Pedro Alípio como proprietário? Bom, o Pedro Alípio, esse para mim foi o principal, porque como proprietário, por quanto que o número de clássicos que ele ganhou em São Paulo, e provas importantes e tudo, não há como, justamente paralelo com Aras Paraná, que ele comprava quase todos os seus animais do Aras Paraná. Então, paralelo, criador e proprietário foram muito bem em São Paulo, né? Ele tentou na criação, Pedro Alípio, mas não era o campo dele. E dos profissionais, começando pelos treinadores? Bom, eu tenho que mencionar meu compadre, Eduardo Guzic, Pedro Níquel, Abádio Cabreira, inclusive Cabreira ganhador do Pellegrini, e um treinador que começou modestamente, mas que para mim foi um grande treinador, foi o senhor Anísio Andretta, que iniciou em São Paulo treinando para o senhor Antônio Zen, e posteriormente passou a treinar para o Aras Malurica. E essa sala aqui talvez fosse pequena, de tantos troféus que ele botou em volta do Malurica. E a origem do apelido de guarda? Pois ele foi guarda civil. Eis a razão de terem chamado ele de guarda, né? Aqui no Tarumã ele apareceu assim modestamente, a gente nunca imaginava que o Anísio já começou a ganhar clássicos aqui e tudo, que ele começou treinando o Giant aqui, né, o Anísio Andretta. Até tem um fato interessante que não sei se interessa, negócio de jogo, interessa? Então, acontece o seguinte... o Oliveirinha tinha um cavalo chamado Quicksilver e o Andretta tinha o cavalo Giant. O Giant trabalhava à luz do dia para todo mundo ver, e todo mundo via que era um cavalo fora de série. E o Oliveirinha trabalhava escondido, o Quicksilver.
E todo mundo falava, o cavalo é o Quicksilver, o cavalo é o Quicksilver. E no dia, o Quicksilver foi o favorito e o Riades ganhou a galope. O Riades não, o Giant ganhou a galope, o páreo do Quicksilver. Na sua vida de turfista, você foi também diretor de fomento, né? Sim, primeiramente como diretor da Vila Hípica. Depois, como diretor de fomento por acho que uma do Cole, uma do Rubens Amazonas Lima, o Baldo. Eu acho que fui diretor aí, nem sei bem, umas 5 vezes, mais ou menos. Como conselheiro também, né? E de umas ações dessa, um fato pitoresco, que você teve uma ação de marketing, uma estratégia numa dessas diretorias, para recuperar problema, afinal de contas, ter receita para o Jockey Club. Acontece que quando o Edson Mauad assumiu, e eu também, o Jockey Club estava com dívidas trabalhistas de um certo nível, e isso estava atrapalhando o desenvolvimento. Então, eu, como diretor de fomento, promovi um leilão em São Paulo, num restaurante de luxo, que não me lembro o nome agora, e consegui o prestígio de todos os melhores criadores, encabeçando por Gadir, do Totão, que a gente chama, que é o Peixoto de Castro, né? Então, todos os criadores do país foram de uma unanimidade em me ajudar. Não sei se pelo fato de eu me dar com todo mundo, consegui tirar o Jockey Club daquela situação através do resultado do leilão. E com isso, você também foi diretor da BCC? Sim, quando eu fui diretor da BCC, teve um fato do qual eu tenho grande orgulho, que se pretendeu reduzir o Grande Prêmio Paraná para Grupo 3. E através de comprovação técnica do que significava o Grande Prêmio Paraná, inclusive daí surgindo uma tabela para quantas eliminatórias de São Paulo teria que ter para a prova ser de Grupo 1, Grupo 2, o Grupo 3 e tal. Então, esse trabalho eu tive uma luta insana com grupos de São Paulo e Rio, e consegui vencê-los. Eu já até digo mais que o seguinte, não que eu me considere um caipira, mas o caipira do Paraná venceu os leões de São Paulo e Rio, permanecendo e com novas regras. Nós falamos de profissionais e agora eu lembro, e os jockeys do passado? Bom, os jockeys do passado tinham jockeys maravilhosos, Constante Bini, o surgimento de Bolino, que para mim é um dos melhores jockeys do Brasil, que foi, e Luacir Cavalheiro, mas tinha jockeys assim notáveis, como Antônio Makoski, por exemplo, de uma coragem única. Ivo Nogueira, eram jockeys que montavam no demônio, se fosse preciso, e faziam correr, né? Teve também aí o gaúcho W. Nunes, que montava cavalos defeituosos e tudo mais. Então a gente lembra assim dos astros, mas aquele tempo os jockeys daqui valiam ouro, porque eles sabiam montar em qualquer lugar do país, né? Eles eram bons demais. Recorda ainda dos treinadores Mário Gusso, Rubens Gusso, e o Adão Bernardzucchi, meu compadre Eduardo Guzic, Pedro Níquel, Cabreira, conforme já tínhamos falado, e Andretta, que isso é inesquecível. Eu agora não quero desprestigiar alguém que esteja minha memória me traindo. Mas tanto que o sucesso dos treinadores do Paraná,
em São Paulo é um fato incontestável, né? E nesse tempo todo, dos anos 59, nessa transição de uma criação mais antiga e uma criação mais nova, qual foi realmente o grande impulso da criação paranaense no cenário brasileiro? Bom, a evolução da criação paranaense foi uma coisa maravilhosa, porque se nós fizermos uma estatística proporcional ao número de criadores de cavalos que teve no Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro, nós vamos ver que o Paraná, não sei se está ou não em primeiro lugar. Lógico que você pega, por exemplo, criados até no Paraná, você pega Aras do Bozano. Ele tem cocheiras no Aras só com éguas de grupo. Só com éguas de grupo. Aí você, o criador do Paraná, como JB Barros e tudo mais, que vão lá e ganham deles, nem sempre é possível uma fábrica de cavalos de grupo com criadores importantes como o JB Barros, mas mais modestos financeiramente e tudo, não é? Um fato pitoresco dos cavalos que você viu ganhar o Grande Prêmio Paraná, um deles que não era brasileiro, o que te impressionou mais? Qual deles, esse cavalo? Reichmark. Por quê? Pela forma, esse cavalo peruano ganhou de uma forma extraordinária, maravilhosa, né? Teve outros cavalos muito importantes, como o Claxon e tudo, mas você falou em cavalo importado, né? Então eu acho que entre os argentinos que vieram aqui, este peruano, para mim, marcou a sua... E a história da ferradura dele? Não, essa história é uma história antiga que eu prefiro me abster de... Não, mas ele correu com garradeiro ou correu com uma ferradura especial? Não, ele correu com ferradura especial, com ferradura inglesa, que é uma ferradura onde a parte final é um pouco mais levantada, um pouco mais grossa, porque o animal tem o que a gente diz casco achinelado. E por ser o casco achinelado, ele bate com um boleto no chão. E isso é permitido nacionalmente e no exterior também, de que se corra um animal com ferradura inglesa, né? Agora você resuma quem é o Mero Oliva, onde nasceu, a sua origem familiar, até na área profissional e suas atividades atuais. Eu, digamos assim, que eu nasci em Curitiba. Meu pai tinha empresa de cinema aqui em Curitiba. E eu me criei entre parte de pecuária, que meu pai comprou essa propriedade lá, vizinha do Luiz Valente, entre lidar com pecuária e lidar com cinema, esta foi a minha vida. Eu não cheguei a me formar porque levei o pau em latim e passei bem em inglês, levei o pau em latim. E então não quis me formar porque meu pai, nós tínhamos uma empresa de cinema, tínhamos fazenda, tinha isso tudo. Então eu hoje sou apenas um agropecuarista. Casado, avô? Casado, avô, tenho 6 netos, 3 casais. De cada filho tem um casal, né? Meu filho também, o Henrique, já foi diretor do clube também. Aliás, é diretor atualmente. É isso aí. Concluindo que eu dei parte da minha vida para o Jockey Clube do Tarumã. Sou um apaixonado por isto e tanto que criei meu filho lá dentro, que acabou derivando para dar continuidade ao que eu parei, né?
rasteiras, mas isso vai levar muito tempo. É que nem no turf, que eu já fiz crítica, você já deve ter lido, né? Li todas. O turf brasileiro, por que chamar de turf brasileiro se nós não nos entendemos com São Paulo, São Paulo não entende com o Rio, Rio não entende com Porto Alegre. Então, mas isso no mundo inteiro, temos as fronteiras de Israel, de tudo. Isso só o tempo vai dizer nesta união. Os filmes modernos que você vê aqui, e que teu pai é de origem, sabe perfeitamente isso. Então, não é uma utopia, vai acontecer, mas no momento é um pensamento até utópico, né? Então, eu estava contando, então a gente vai montar um DVD, esse DVD vai ficar exposto aqui para... Você pode apagar essas luzes? Pode. Esse DVD vai Não ficar... sei porque me deixou um pouco tonto. Que idade você está? Mesma idade minha, né? 74. Eu com 75. Então, e um pequenininho, de 5, 6, 7 minutos, vamos ver mais ou menos umas, no máximo 20, que não dê 120 minutos. Falta o Rafael atualmente, falta o Pedro Estevam Guimarães, que lembra na época do